Olha só, um assunto chatinho, hein, que a gente tem que mostrar aqui. Os médicos cubanos. Olha, o Brasil é um país muito curioso. A gente tem uma saúde de merda. Sim. Vamos falar claramente. Temos. Um atendimento horrível no país inteiro, né? Quando se tem um projeto para contratar mais médicos, se abre para todos os médicos do país. As vagas não são preenchidas. Os caras chamam médicos de vários outros países. Os caras chegam aqui e são tratados com racismo, que foi o que aconteceu com os médicos cubanos. E a gente tem que mostrar isso de um jeito CQC. É o que a gente vai fazer agora no documento da semana. Tire as suas conclusões desse assunto. Olha. Mais de 700 municípios no Brasil não têm médico para atender a população pobre. Em ao menos 13 estados brasileiros, a média não chega nem a um médico a cada 1.000 habitantes. Para tentar solucionar essa equação, o governo federal lançou o programa Mais Médicos. São muitas as nacionalidades dos doutores que toparam participar desse programa. Russos, venezuelanos, portugueses, espanhóis, mexicanos, italianos, holandeses. Mas o que será que tem de tão diferente nos médicos cubanos que faça com que eles tenham virado alvo de vários profissionais brasileiros da área da saúde que são contra o programa? Você pôde ver nos últimos dias, através do noticiário, declarações de teor racista e xenófobo mostraram que nesse conflito tem muito mais em jogo do que um debate político ou uma simples disputa de classe profissional. A jornalista Micheline Borges disse que as médicas cubanas parecem empregadas domésticas. João Batista Gomes Soares, presidente do CRM de Minas Gerais, disse que vai negar socorro caso os médicos estrangeiros errem. Como chegamos a esse ponto? Eu estou em frente ao Hospital das Clínicas e vou conversar com os profissionais de saúde daqui para tentar entender essa polêmica. O que você acha sobre o programa Mais Médicos? Eu concordo. Quanto mais médico, melhor. A saúde na porcaria, você vai no posto de saúde e nunca tem médico para ser atendido. Já que muitos não quiseram participar ou acharam que não vale a pena, daqui do Brasil, eu concordo que vem de fora. O programa Mais Médicos abriu 15 mil vagas exclusivas para profissionais brasileiros. Dessas 15 mil vagas, apenas 1.090 foram preenchidas. Para preencher as quase 14 mil vagas que sobraram, o programa abriu espaço para médicos estrangeiros ou para brasileiros formados em medicina em outros países. Mas por que não querem ir? Uma vez que a gente vai trabalhar em algum local e sabe que nesse local não vai oferecer estrutura e que a gente vai ter que assumir certos riscos, certas responsabilidades por uma coisa que a gente não tem como agir, falta de recurso mesmo. O profissional não quer se expor. Mas e as pessoas que ficam sem atendimento? Eu sou de Limeira e lá em Limeira os postinhos estão tudo sem médico. O que você acha então desse programa que está trazendo médicos de outras partes do mundo para ficar nas partes do Brasil que ainda não tem médico? Se os nossos não querem trabalhar, vamos trazer os de fora, ué. Por que não? Os médicos formados no exterior, que foram selecionados para a primeira etapa do programa Mais Médicos, já estão no Brasil desde o dia 23. Eles estão em 8 capitais e estão recebendo aulas de português, oficinas, simulações de consultas e de casos mais complexos. Eles estão aqui em São Paulo, nessa escola municipal, já recebendo essas aulas. Qual a sua motivação para exercer medicina no Brasil? O Brasil, para mim, é um país com o qual eu devo muito. Eu sou viúva de brasileiro. Eu acredito que todos os brasileiros têm o direito de receber a saúde e eu me sinto com a capacidade de dar essa oportunidade para todos. Muitos médicos, eles são contra o programa. O que você acha disso? A questão dos médicos serem contra o programa é uma questão mais classista, só que a gente tem que priorizar a saúde, ou seja, das pessoas. Sei que muitos colegas não estão satisfeitos, protestam, mas não vamos tirar o lugar de ninguém. Os brasileiros tiveram prioridade de escolher. Eu estou aqui para ajudar. E o que eu estou aqui é para dar o que eu sei, minhas capacidades, meu carinho e meu conhecimento para aquelas pessoas que precisam de mim. Eu estou aqui agora com o doutor Otelo Quino Júnior, ele que é diretor do Sindicato dos Médicos de São Paulo. Doutor, o que o senhor acha de forma geral sobre o programa Mais Médicos? Qual é o grande problema? A avaliação. Nós temos uma prova que é nacional, que avalia a qualificação do médico.
e essa prova é que seria necessária para que a gente tivesse certeza. Eles serão muito bem-vindos se assim o fizerem. O revalida é necessário caso o profissional queira migrar para o Brasil, vir morar no Brasil e ter liberdade de atuar em qualquer lugar. O programa do Ministério da Saúde é um programa para atuação específica em determinadas áreas. O médico só pode atuar nessas áreas específicas, vão passar por uma avaliação técnica com suporte universitário. Então eu acho que para esse programa específico o revalida não é decisivo, não. Acha que uma prova pode ser uma questão burocrática que atrase bastante para a chegada desses médicos? Quanto tempo faz que tem esse problema? No mínimo 30, 40 anos. Isto é uma urgência? A resposta não é. Como não enxergar urgência na situação das pessoas que não têm atendimento médico? Falta infraestrutura, não tenha dúvida, mas isso não é justificativa. Você não tem infraestrutura e não ter médico, você está numa situação de total abandono. Você não ter infraestrutura e ter médico, você começa a resolver o problema. E eu tenho plena consciência que a chegada dos médicos vai trazer infraestrutura. Ele vai ser um agente catalisador de infraestrutura para a região onde ele se implantar, eu não tenho dúvida disso. O Adriano Pérez Lora, ele é secretário de Saúde de Pedreira e solicitou a presença dos médicos do programa Mais Médicos. O município teve dificuldade em encontrar médicos para cuidar da população? No último concurso público que nós fizemos, nós chamamos 4 médicos e somente um ocupou a vaga. Então ficaram essas 3 vagas, por isso que nós estamos chamando esses médicos agora. Por que você acha que essas vagas que ficaram abertas não foram preenchidas? Não é por falta de estrutura. Eu acho que uma cidade aqui, na região metropolitana de Campinas, tem uma boa estrutura, tem um hospital, tem a referência para a cidade maior. O salário é condizente com o salário do Estado. Voltando aos argumentos de Otelo e companhia, vamos a mais um que nos parece dúbio. Já estão dispensando médicos que exerciam a sua atividade em vários pontos do país. Os médicos brasileiros estão se sentindo ameaçados enquanto categoria, que acham que vão perder emprego. Isso acontece mesmo? Não, não acontece. Esses médicos não vêm, em hipótese alguma, concorrer com vaga de nenhum médico brasileiro, tanto que o programa previu que os primeiros a ocuparem as vagas fossem os médicos formados no Brasil, no segundo momento médicos brasileiros formados no exterior e num terceiro momento para médicos formados no exterior que não sejam brasileiros. Como o senhor vê a reação dos médicos brasileiros aqui na chegada dos cubanos? A história dos cubanos, ela foi despropositada. A formação dos cubanos nesta escola é precária. É aqui o equivalente, como eu chamaria aqui, ao pé descalço que tinha na China. Que é uma formação básica que serve para um acompanhamento que não precisa ser médico. Contrariando o que você acabou de ouvir, temos os dados oficiais do Ministério da Saúde sobre a formação dos cubanos. Dos 400 médicos que estão aqui, todos têm especialização em medicina da família, o que significa ser preparado para atuar em clínica geral, pediatria, ginecologia, obstetrícia e fazer pequenas cirurgias. 84% deles têm mais de 16 anos de experiência em medicina. Do total, 20% têm mestrado em saúde. Todos eles já cumpriram missão em outras partes do mundo e grande parte já atuou em países de língua portuguesa. O senhor acha que se esses médicos não fossem cubanos, mas fossem médicos canadenses, alemães, norte-americanos, o senhor acha que haveria a mesma cena no aeroporto de Fortaleza? Com certeza não, porque chegaram portugueses, chegaram espanhóis, chegaram os argentinos, uruguaios, e a reação houve única e exclusivamente quando chegaram os cubanos. Isso é outra história. A vaia no aeroporto é por causa da situação. Acho isso uma falta de respeito. Independentemente de quererem médicos estrangeiros ou não, você respeita o ser humano. Esses médicos que foram vaiados e chamados de escravos estão aqui voluntariamente. Eles optaram ir para lugares remotos do país ou para as periferias que poucos ou nenhum dos nossos médicos ousaram chegar. Esses médicos serão responsáveis por evitar dor e sofrimento, por salvar vidas, fazer com que grávidas tenham seus partos em segurança. Vão levar socorro, onde até agora só existiu abandono. No 21, você tá dirigindo o carro, o mundo todo tá de olho em você, moro? Sabe por quê? Pela sua origem, moro, irmão? Olha, vocês vão me desculpar as pessoas que são contra isso daí, mas um diretor de sindicato como o doutor Otelo, que critica a medicina em Cuba e na China, não é preconceito, é ignorância. Uma pessoa que não conhece como funciona a medicina em Cuba e na China. E tem mais, pessoal.
o revalida, tudo isso, se você está criticando a maneira como os médicos chegaram, é uma coisa. Agora, o preconceito que os médicos cubanos foram recebidos aqui no Brasil é uma vergonha. Sim. O CQC manda aqui um carinho e um apoio e boas-vindas aos médicos cubanos. Tá certo? É um absurdo. É racismo. O que a gente viu foi racismo. Teve uma jornalista, ela se diz jornalista na internet, falando que as médicas cubanas parecem como uma empregada doméstica. É verdade, isso é um absurdo mesmo, porque a minha empregada lá de casa ficou metida depois disso. Tá, não se aguenta, não. Bota aquelas luvinhas de borracha, eu tranco meu toba na parede. Vai saber a especialidade dela. Qual seja a especialidade dela, vai falar que é virose, então tá tudo ela certo. vai.